Um homem humilde, um monge que reza, um sacerdote que celebra a missa. São os motivos por Frei Gilson ter sido atacado por gangues raivosas de progressistas como se criminoso fosse. Afinal, por que tanto ódio? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e será narrado por mim, Djalma Guedes. Frei Gilson foi ordenado sacerdote em 2013 e desde 2014 é pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Diocese de Santo Amaro, na capital paulista. Ele pertence à congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, com especial vocação para a música e a comunicação audiovisual, inclusive utilizando redes sociais. Mas o Frei ficou conhecido em nível nacional por rezar o rosário às 4 horas da madrugada no período da Quaresma, que vai desde o fim do Carnaval na quarta-feira de cinzas até o início da preparação da Páscoa, a fim de nos familiarizarmos com os termos. De maneira simplificada, o rosário tradicional é uma oração que compreende 3 terços. Em cada terço se medita sobre 5 mistérios da vida de Jesus, rezando um Pai Nosso e 10 Aves Maria. Ainda há outras orações, como o Credo e o Glória, mas vamos para a quarta-feira de cinzas, que tem esse nome para nos lembrar que viemos do pó e ao pó retornaremos. E a Páscoa lembra o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Para os católicos, o período da Quaresma é como o sprint final numa corrida de longa distância. Não importa o quão cansado você está, chegou a hora de apertar ainda mais o passo. E é isso que Frei Gilson fez. Declaradamente um amante de uma boa noite de sono, decidiu acordar às 4 horas da madrugada para rezar, primeiro sozinho e depois com a devida autorização de seus superiores, transmitindo sua oração pelas redes sociais. A transmissão evoluiu e hoje conta com a participação de outras pessoas que rezam, pregam, cantam e ao final participam da missa junto com o Frei. As transmissões chegam a quase 5 horas ininterruptas, com mais de 1 milhão de espectadores ao vivo e, não raro, com mais de 4 milhões de visualizações com dados de hoje. Desde já vamos traçar o ponto libertário desse fato. Ninguém ali foi obrigado a assistir à transmissão do Frei Gilson. As pessoas que acompanham o Frei o fazem por livre e espontânea vontade. Podem acordar um dia de madrugada para rezar com o Frei e no outro dia simplesmente não. Desse ponto de vista, é bela e moral a atuação do Frei e se coaduna perfeitamente com a sua vocação de vida. Se dispor a rezar, cantar e celebrar a missa, transmitindo suas ações para quem tiver interesse em lhe assistir. Dentre os princípios que regem as ações do Frei, podemos contar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que são usadas para apontar um fim transcendente ao ser humano e, portanto, fora deste mundo. Ou seja, a ação do Frei é apolítica e libertária por definição. Mas quem disse que rezar, cantar e celebrar a missa de madrugada te deixariam a salvo da turminha do amor? É claro que não. E tão logo esses desavisados o conheceram, não tardou para que lhe enchessem de rótulos. Entre eles estão vagabundo, extremista de direita, padre vinculado ao Brasil Paralelo e bolsonarista. Pois é, talvez se o Frei fosse um padre perverso e doutrinador, tipo aquele lança-leite da teologia da libertação, que descaradamente prega uma cartilha marxista, ele seria adorado em vez de caluniado. Mas, como se trata de um homem íntegro, que inclusive se opõe ao comunismo, tem sido demonizado nas tentativas de cancelamento feitas pelos adeptos da esquerda política, que vivem pregando falso moralismo e pseudo-virtudes na internet.
Apesar de vilipendiado, o Frei não abaixou a cabeça e não pediu desculpas por nada. Gilson, o homem, continua fazendo o que sempre fez. Suas orações têm alcançado cada vez mais pessoas, atraindo e confortando milhões. O oportunista, rachadista e mentiroso confesso André Janones fez críticas contundentes ao cancelamento do frade, porque essas atitudes têm afastado o eleitor católico que votava no Lula, mas reza com o Frei Gilson. Com medo da crescente rejeição entre cristãos, esses militantes de esquerda veem com desconfiança essa estratégia de cancelamento, tentando evitar a perda de eleitores. Estão pensando nas próximas eleições, mas sabemos do desprezo que essa gente nutre por cristãos. Aliás, do desprezo que sentem por qualquer um que não esteja caminhando com eles rumo ao abismo. Os canceladores normalmente são covardes, agem em bando como que direcionados por um ente central e tentam destruir a reputação de suas vítimas antes que elas possam se defender. No entanto, no caso do Frei, o plano de cancelamento saiu pela culatra. A cada dia mais famoso, tem recebido apoio de cada vez mais gente. É hilário como a turminha que ama sinalizar virtude, prega amor e tolerância, não suporta sequer um religioso. Afinal, que crime Frei Gilson cometeu? Será que ele roubou a Petrobras? Será que ele envia dinheiro de impostos para ditaduras estrangeiras? Será que ele prende gente sem o processo legal? É claro que não. Ele apenas ajuda as pessoas, ainda que seja do ponto de vista espiritual. O blogueiro Helder Maldonado fez uma série de postagens com o intuito de desfazer das pessoas que acordam cedo para rezar com o Frei Gilson. Helder tem tido um comportamento repulsivo de um inquisidor que tenta a todo custo destruir sua família e seus seguidores. Ele escreveu: acordar cedo para lavar uma calçada, estudar ou ir correr no parque ninguém quer, né? Aí morre burro, sedentário e com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, ó, esse careca é padreco vinculado ao Brasil Paralelo. Vocês compreenderam o sucesso? Já tinham mesmo me dito que o deus dos comunistas é a inveja. Eu acho que agora entendi. Mesmo após a grande repercussão de seus escritos atacando o Frei, ele ainda dobrou a aposta e postou. O post gerou polêmica entre essa galerinha que tem o costume de chamar todo mundo de bostileiro QI 83. Vocês estão ligados que nenhum país deu certo metendo 4 milhões em uma missa online de madrugada, né? Inclusive é isso mesmo que se espera de um bostileiro QI 83. O frade, que tem sido difamado por invejosos, ateus e raivosos em geral, na verdade só faz o que deveria fazer como católico. E para compreender a ação do Frei, podemos inclusive usar uma referência não católica, como um manual de sociologia da religião, que nos explica que a missão de um religioso é canalizar as angústias do povo e oferecer sentido e estrutura existencial em um mundo dividido e carente de propósito. E a missão de um sacerdote é oferecer sacrifícios a Deus. É típico da mentalidade dos extremistas de esquerda, uma visão vil e decaída sobre a vida, que se limita apenas a questões materiais, como ganhos pessoais, poder, controle e enriquecimento material. Essas pessoas só ligam para as necessidades imediatas, são consumistas em sua essência, ostentadores que só querem conforto e satisfação física, e cujo exemplo eloquente são os gastos de Lula e Janja para remodelar seu palácio, suas viagens inúteis e suas compras extravagantes. Eles realmente acham que a vida se limita a isso. Max Weber defende que os sistemas
religiosos são formas de racionalização da existência. Assim, a religião não se limita a questões ritualísticas ou a um círculo de oração. Ela é como que uma âncora lançada ao céu para sustentar e dar sentido a toda a estrutura. A moral, a rotina, as relações sociais, a visão de mundo, o código de conduta e a economia. Portanto, para Weber, a religião é parte da natureza do ser humano e necessária para a vida em sociedade. Mas como após a Revolução Francesa, o secularismo radical tomou conta do Ocidente, hoje vemos um rastro de destruição moral e civilizacional, onde prosperam ideologias nefastas e materialistas como o marxismo. Mas não é só ele. Na outra ponta da revolução anti-humana está a direita positivista, tão deletéria quanto seu braço esquerdista. A visão desse espectro político de direita se baseia no positivismo de Comte, outro materialista que exige um planejamento central dos aspectos da vida. E, portanto, também refutado por Mises e Hayek, um povo vazio de significado, sem propósito espiritual, apegado a seus egoísmos e que acredita em salvadores terrenos, é o resultado da substituição de um Deus imaterial, eterno e imutável pelo Deus-Estado. E isso tem sido pregado nos últimos 200 anos, tanto por marxistas esquerdistas, quanto por positivistas direitistas. Fora isso, até o sucesso do Frei Gilson pode ser explicado pela lei da oferta e da demanda. Veja que há uma imensa demanda por sentido transcendental na vida, como parte da natureza humana. Cada um de nós, em algum momento da vida, sente falta de um propósito fora de si mesmo, e Frei Gilson entrega isso de maneira sublime. A esquerda militante ama se posar de vítima, mas não tem pena das verdadeiras vítimas de suas inquisições e dos atos criminosos perpetrados pelas ditaduras comunistas em todo o mundo. Usam termos como homofobia e outras fobias por aí, mas se esquecem que são cristofóbicos. Lembra da perseguição sofrida pela cantora Cláudia Leite? A pobre se tornou persona não grata para a turba, porque trocou a letra de uma música para prestar homenagem a Jesus. Claudinha tem sido alvo do Ministério Público, foi nitidamente hostilizada e discriminada. Apesar da liberdade religiosa constar na Constituição de 1988 como cláusula pétrea, na prática sabemos que militantes antirreligiosos infiltrados nas instituições do Estado brasileiro fazem de tudo para prejudicar os cristãos. Para além do Brasil, ao redor do mundo, cristãos são perseguidos e mortos diariamente. A organização Portas Abertas tem documentado inúmeros casos e, usando de metodologia própria, chegou ao número de mais de 400 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. No limite, em países mais hostis, esses fiéis deixam de ir à igreja e praticar sua religião, prezando pela segurança pessoal e de sua família. Em regimes comunistas de países como Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela, manifestações cristãs são criminalizadas. Padres e bispos na Nicarágua do tirano Daniel Ortega são perseguidos. Os revolucionários da política brasileira, a extrema imprensa e a elite universitária vivem batendo palma para tiranos assassinos como Lenin e Stalin, que perseguiram cristãos e destruíram igrejas. O engraçado é que a intolerância religiosa dessa gente só funciona contra determinado grupo religioso, como os cristãos, mas não contra as religiões de matriz africana. Fica aqui a pergunta: por quê?
O que Frei Gilson tem sofrido pode ser entendido como assédio e intolerância religiosa. Não é novidade que pessoas como ele são alvos de grupos extremistas e seus lobbies, que em muitos casos são endossados por políticos poderosos e figuras do judiciário. Marxistas e positivistas, esquerda e direita, como revolucionários e materialistas que são, sempre atacaram a fé católica e desmoralizaram seus praticantes em diversos países do mundo. O que esses intolerantes mais odeiam é a moralidade cristã, já que são amorais e desespiritualizados. Por isso tentam a todo momento redefinir o conceito de vida para criar narrativas que tentam normalizar o aborto ou doutrinar sexualmente as crianças por meio de cartilhas de gênero que inclusive são difundidas nas escolas públicas. Portanto, qualquer ideia de verdade universal e de um Deus transcendental é algo que ameaça a ideologia revolucionária. Como libertários, nos opomos à ideia de revolução, seja marxista ou positivista. Não somos nem de direita e nem de esquerda. Somos sim participantes da filosofia realista de Platão, do conceito de verdade, de que o ser humano é capaz de compreender fatos alheios aos seus sentidos, e somos defensores da lei natural humana, especialmente no que tange à vida e à propriedade. Portanto, defendemos o respeito e a tolerância religiosa, pois a agressão e as ameaças contra pessoas pacíficas não é algo que possa ser aceito em hipótese alguma. Nós defendemos um mundo sem agressão, sem coerção, um mundo voluntarista, de cooperação mútua e de livre associação. Aqui ainda cabe ressaltar que argumentaremos contra e nos manifestaremos em oposição veemente caso haja alguma religião que pregue contra a lei natural humana, contra a verdade objetiva, contra a liberdade, contra a vida ou contra a propriedade. E sim, elas existem, mas não entraremos por ora nessa seara. Agora, com relação aos nossos imorais opositores, essa gente sem parâmetro ético que só almeja destruir seus inimigos ao melhor estilo Saul Alinsky. Seus métodos são violentos e eles estão dispostos a fazer de tudo para perseguir e eliminar todos que desafiem sua visão deturpada de sociedade e sua ânsia por poder. Por isso, essa gente não aceita que cristãos e nem os demais cidadãos, mesmo que sejam ateus, possam sequer pensar algo que não seja luta de classes, materialismo e evolução histórica. Agora, para entender de maneira mais profunda a inimizade entre cristãos e revolucionários e como essas visões de mundo são irreconciliáveis, assista ao vídeo Pio XI contra o comunismo. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e que a paz esteja com você.